Vamos continuar. Amém? O rio de Deus está aqui. Você crê nisso? O rio do Senhor está aqui. Quem tem sede, vem e beba. Essa água é preciosa, é valiosa, mas Ele nos deu de graça. Aleluia! De graça da água da vida. Amém? Quantos sentem esse rio aqui transbordando? É a presença do Senhor, Ele está conosco. Amém? Ainda que tudo diga o contrário, Ele está conosco. Isso é o que nos faz andar para frente. Aleluia! Isso é o que nos faz correr, avançar. Embora tristezas, decepções, calúnias, traições, nós vamos avançando, porque o nosso general venceu a morte para nos dar vida eterna. Aleluia! 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 É um prazer estar aqui nessa noite, queridos, para compartilhar daquilo que nós já temos experimentado, amém? Aquilo que nós experimentamos quando estamos juntos não começa aqui. Não começa aqui. Começa na sua casa, querido. Começa na minha casa. Aqui nós só recarregamos as baterias, porque a nossa comunhão é preciosa, amém? Eu não ia dizer isso não, mas o Espírito Santo está dizendo: a comunhão é preciosa, é importante, amém? A concordância. Irmãos, no meio da contenda o diabo faz a festa, mas no meio da concordância é Jesus que faz a festa. Aleluia. Então, se você quer promover festa de Deus, festa santa, se junte, não para falar mal de ninguém, não para remoer as mágoas, mas para falar bem. Falai das suas maravilhas, bendizei o Senhor. Se você não tem nada para falar do governo, fale bem de Deus, porque Ele merece. Falai das suas maravilhas. Davi disse que elas são incontáveis. E olha que já faz tempo que Davi escreveu isso. Ele diz que continua. Aleluia. Até Jesus começar a escrever a história, já se foram muitos anos. E Deus continua sendo bom. Amém? Então bendizei o nome do Senhor. Eu quero começar dizendo que é uma grande responsabilidade compartilhar da palavra do Senhor também nessa noite. Porque eu estou falando com um povo de Deus, não é o povo do pastor Disseu, de nenhum outro pastor, mas é do sumo pastor. E nós somos responsáveis por nos ajudar, nos motivar, amém, irmãos? Uns aos outros, é o que a palavra diz. Estimular uns aos outros a fé, a batalhar pela fé, que nem é nossa, Ele nos deu. Diga, Ele me deu a fé. Eu não tinha, Ele me deu. Eu quero começar em Hebreus 12. Hebreus 12, 1 e 2.
Deixa eu ler na versão que nós estamos acostumados aqui, depois eu vou ler em outra versão. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, diga paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, diga olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Presta atenção nessa parte aqui que é muito importante. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos falando dele, Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. O autor e o consumador da fé. Eu quero ler numa outra versão, na linguagem de hoje, que tem algumas coisas bem interessantes. A língua portuguesa tem muito sinônimo, mas só ajuda a entender um pouquinho melhor aquilo que talvez no original seja muito mais profundo. Diz assim: assim nós temos uma grande multidão, diga uma grande multidão, grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então, irmãos, o pecado sempre está diante de nós, é o nosso inimigo. Mas Jesus tira o pecado do mundo. Então, se eu estou com Jesus, o pecado não pode ficar agarrado em mim, amém? Ele fala para deixarmos o pecado e continuemos a correr sem desanimar. Diga, sem desanimar. A corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos na igreja do Parque América, no presidente da República, no meu time de futebol, na novela preferida. Irmãos, vamos manter os nossos olhos fixos nele, em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa. Aleluia. Por meio dele a nossa fé começa. A palavra de Deus diz que nele é o sim e o amém, para a glória de Deus por nós. Ele é a razão da nossa fé, ele é o começo da nossa fé, ele é o motivo da nossa fé. E é ele quem a aperfeiçoa. Diga: Senhor, eu quero ser aperfeiçoado na minha fé. Amém? Nós não vemos, irmãos, lá se vão 2 anos dessa tribulação que ainda nem é grande. E a nossa fé, ele pode medir. Eu tenho certeza que nós avançamos. Amém? A fé é uma coisa que não se vê. Não se vê. Por isso nós temos dificuldade de crer. E esse impulso é pelo Espírito Santo. Porque a nossa carne quer as coisas daqui.
mas o Espírito, ele luta dentro de nós, mostrando as coisas que são de cima. Então eu tenho que perder totalmente o prazer por esta vida aqui, para que a minha fé seja aperfeiçoada. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele foi dado, diga, ele foi dado para aperfeiçoar a minha fé. Amém? Judas, não aquele que traiu, mas Judas, que escreveu um capítulo só, ele diz que a nossa fé vai sendo aperfeiçoada orando no Espírito Santo. Para a gente manter a fé, irmãos, presta atenção, ele diz para não olharmos para nada, deixar tudo de lado, o pecado, o embaraço, tudo, e correr para frente, não olhar para trás, para frente, deixa as mágoas, deixa as marcas e vai. Amém? Eu sei que tem corações aqui, que estão aqui na igreja ou que vão ouvir essa mensagem, que não é minha, que é do Senhor. Então por isso eu creio que o Espírito Santo vai gerar fé nos nossos corações. Amém? Uma coisa que eu peço a Deus, estou envolvido no ministério de louvor, que para muitos talvez seja só um tempo a mais no culto, mas graças a Deus que o nosso pastor entende que a adoração é algo especial e importante. Amém? Mas um dos perigos é que nós nos vemos num vício de criar uma lista de músicas e estar sempre envolvido para cantar na igreja. Eu tenho falado, Deus, não me faça viver nesse círculo vicioso de me preparar simplesmente para cantar aqui na igreja. Desde os 15 anos, Deus me ensinou que a adoração começa dentro do meu quarto. A oração que Jesus ensinou é exatamente isso, é no lugar secreto. A adoração começa no lugar secreto. Ou eu vou ser uma pessoa, um artista, ou alguém que quer expressar aquilo que não vive, e eu jamais quero isso para mim. Eu sempre tenho buscado Deus, eu quero viver todos os dias em adoração. A minha vida precisa ser uma adoração constante. Não é só música. Quantas músicas eu escrevi trabalhando, passando aflições, e o Espírito Santo me enchia com canções, como disse Davi, com alegres cantos de livramento. Na minha adolescência isso já fazia parte. E por que eu digo isso? Irmãos, nós vemos tantas pessoas querendo aparecer, querendo mostrar aquilo que não é. E a palavra de Deus diz que o Pai busca adoradores que Ele conhece, que tem que passar pela aprovação dEle, porque Ele sabe o que é verdade e o que não é. O mesmo Deus que disse, olha, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está bem longe, eu sei. Deus sabe, irmãos. Então o que adianta a minha voz ser a mais bela, se o motivo não é verdadeiro, é mentira, e Deus vira as costas. E eu estou dizendo isso porque aquilo que eu falar aqui também, que seja verdade, porque eu não me preparei para trazer uma mensagem. A minha vida precisa do alimento da palavra de Deus.
Eu tenho percebido que muitos pregadores estão muito preocupados em ler simplesmente para ter um sermão pronto. Infelizmente, irmãos, existe um comércio até no meio cristão. Nos Estados Unidos tem um book, né? Tem um arquivo pronto para pregação. Quem quiser pregar, pode pregar, é fácil. Eu pergunto, e diante de Deus? Será que Deus aprova? As multidões podem aprovar, e infelizmente estamos vivendo apostasia, que os homens aprovam, mas Deus reprova. Muitas pregações não passam de lixo para Deus, porque não vem de Deus. Eu tenho falado, Deus, que eu fale a tua palavra com verdade, que seja a minha vida, que tenhamos pregadores que preguem o que vive realmente, porque é assim que vai fluir a vida. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Amém? Eu quero falar disso nessa noite, a comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai. Se você é pai ou mãe aqui, você sabe que a relação com o seu filho, você precisa ser o mais sincero possível, não é? E quando você vê a criança, é da natureza dela a verdade, é tão verdade que às vezes te coloca até num lugar, em maus lençóis, né? Fala a verdade que não devia falar ali e você fica sem graça. Mas a comunhão de um pai com o filho, o pai, ele vai dar tudo a uma criança de acordo com a sua idade, não é verdade? Não é tudo que ela pede. Deus é assim com a gente também. Ah, se Deus atendesse todas as nossas orações, irmão, que estrago seria na nossa vida. Mas pela sua misericórdia, algumas vezes, talvez muitas, Ele não nos ouve, porque sabe que não é o melhor para nós. Diga: o Pai tem o melhor para mim, no tempo certo. Você crê nisso? Então Ele tem tudo, Ele é rico, mas Ele só vai dar aquilo que a minha idade, a minha limitação suporta. Quanto mais intimidade com Ele, mais fácil você entra na presença dele com facilidade. Amém? Ah, como eu gosto de entrar na presença do Pai, querido, sem cerimônia, para dizer: Senhor, eu te amo, e Ele sabe que isso é verdade. É essa relação que Ele diz, que Ele busca adoradores desse jeito, que o amem de verdade. Nós vemos a relação do Pai com Jesus, e Ele diz: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Que orgulho que o Pai tinha do filho. Será que o Senhor tem orgulho de nos chamar de filhos? Essa primeira parte eu não ensaiei para falar e nem imaginava que ia falar, não. Glória a Deus, porque Ele coloca na nossa boca aquilo que é a palavra dEle, amém? Porque eu não estou falando a qualquer gente, eu estou falando a uma igreja vitoriosa. Creia nisso. Eu estou falando com um povo que vai morar com Ele.
Eu quero falar dos planos de Deus. Quando Deus nos dá uma palavra profética, Ele nos diz o que vai fazer, mas Ele não fala como vai fazer. A gente é que tem que descobrir. E é aí que pelo caminho a gente se desanima, muitas vezes. O plano de Deus sempre foi debaixo de luta, de aflição. Não é assim? Todos os planos de Deus sempre foram assim. E a palavra diz que Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eita Deus! E a nuvem, as nuvens são o pó dos seus pés. Como Ele é grande. Então os planos de Deus sempre são baseados nas lutas e aflições, porque a linguagem dele é a fé. Porque a gente precisa dar um passo, por isso que Ele coloca obstáculos para testar a nossa fé, para saber se nós vamos permanecer. O pai que sabe que o filho é teimoso, né? Ele vai testando, ele vai ensinando, e ele vai colocando obstáculos e percebendo, até o coração daquela criança se dobrar, e o pai confia, e o filho também confia no pai. A confiança é tão grande, que se você coloca em cima da mesa, eu fazia isso com o Caio, com o Guilherme, com o Gustavo, pula, se joga no seu braço, sem medo. Querido, se lance no braço de Deus, confia. Sabe que essa confiança tem a ver com amor? Você não confiaria em qualquer outra pessoa. Eu vejo o Nilson, né, com o filho dele ali agarradinho. Nem tente substituir aquele colo ali, que não tem jeito, tem acordo nenhum, viu? Ele conhece o pai dele. Ele confia no pai dele. Isso é amor, queridos. Não tem acordo. A lei tinha uma troca. Como a palavra diz, era olho por olho, dente por dente. Ou seja, você fez isso, automaticamente vai receber isso. Pecado, o salário era a morte. Mas pela graça, amor, é o que eu estou falando, a relação mais íntima que Deus nos fez seus filhos, é essa relação. Não tem essa troca. É graça, é de graça, é pela fidelidade, é por saber que você é filho, que você não vai ter outro dono, você não vai ter outro pai. Quem está entendendo, diga amém. Se você não estiver entendendo, eu quero que o Espírito Santo traga a luz ao seu coração nessa noite. Entenda que a relação do pai com o filho é totalmente diferente. Não existe um negócio, existe amor, existe fidelidade. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é negociar com Deus, é agradar a Deus. Então quando você agrada o Pai, Ele te dá tudo. Como está escrito lá em Romanos 8: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou,
Ele está falando de uma relação de pai e filho. Como também não nos dará também com Ele todas as coisas? Jesus já era suficiente, mas junto com Jesus, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Ele conquistou. Amém? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeira coisa, creia que Ele existe, mesmo não vendo. Creia que Ele existe, Ele é real. E além disso, Ele é galardoador. É Ele que nos presenteia. No final tem uma coroa. No final tem uma... Nós não merecemos, querido, mas Ele preparou. Galardoador dos que o buscam. Então busque a Ele. Amém? Então Deus só aparece quando o que é visível perde a expectativa. Acabou, frustrou. É nesse momento que Deus vem. Porque a linguagem dele não se vê. A linguagem dele é a fé. Ele disse a Abraão que seria pai de multidões. O plano é lindo, mas o caminho é doloroso. Esperar 100 anos. 100 anos para ter um filho, para continuar acreditando. Será que nós seríamos como Abraão? 100 anos. Deus falou e ele tinha certeza, a palavra diz que ele estava certíssimo. Ah, queridos, isso é amor, isso é uma relação de amor com Deus. Quando nós lemos essas coisas, nos impressionam, mas ele viveu isso. Imagina o que é esperar 100 anos. Deus prometeu, Ele vai cumprir. E não só ele, a esposa já não tinha esperança. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra, que Deus começa a agir. Portanto, é pela fé. Romanos 4,16 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, não segundo a lei. Pela fé, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, o futuro, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então Deus deu uma promessa que ele seria pai de multidões. Mas ao olharmos essa promessa, imagina, Abraão então ia ter uns 100 filhos. Talvez era isso na nossa cabeça, não é? Ele teve um filho só. Um só. Um filho. Ainda tentou negociar, né? O filho da escrava, mas não era isso. Deus falou: é com a tua mulher. Um filho. A partir daquele filho veio uma descendência. E dessa descendência, no meio dela, estava o Filho de Deus, que é da fé, que não é da lei, é da graça. Por isso, através de Jesus Cristo, como ele disse, através de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. E Paulo diz: bendito Deus e Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Jesus, o Filho de Deus, o qual nos abençoou com todas, diga, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Presta atenção, para alcançar isso tem que ser o quê? Filho. Diga, filho. Então, querido, a nossa intimidade com Deus tem que ser cada dia maior. Amém?
não é um negócio. Como eu comecei dizendo, muitos pregadores querem impressionar o público. Ninguém conhece a vida dele, é um nojo, é um absurdo. E nós vemos nesses dias quanta apostasia, quantas pessoas que pareciam ser tão... e se desmonta. Por quê? Porque não estava, o fundamento não era Jesus, o fundamento era Ele mesmo. Então não se impressionem com os homens. Como eu comecei dizendo aqui, Hebreus 12 diz para nós colocarmos os nossos olhos fixos naquele que nunca pecou. Ah, Jesus. Ele jamais vai nos decepcionar, querido. Amém? No final desse capítulo 4 de Romanos diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então como é que eu devo fortificar a minha fé, minha esperança nele? Dando glória a Deus, amém? Agradando a Ele, dando glória a Deus, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar da sua igreja, ao invés de reclamar do seu pastor, do rapaz que toca teclado. Te amo, viu, querido? Ao invés de reclamar das pessoas que vêm aqui com toda a dificuldade que hoje é. Sabe que o momento mais difícil de ministrar alegria, gratidão, é esse? É muito fácil você ir num lugar, uma igreja lotada, e as pessoas cheias de expectativa. É muito fácil. Como nós não fazemos isso para homens, é difícil. É difícil. Porque Deus está purificando. Amém? Deus está purificando nossos sentimentos. Deus está nos provando nesse momento. Porque as pessoas desistem com tanta facilidade, porque o motivo delas não é o mesmo. E aí Deus descobre o coração deles. É muito fácil falar: ah, mas essa igreja... Ei, você está falando de você mesmo. Você é igreja. Quando eu entendo que eu preciso me doar e não receber, muitos egoístas vão sair, murmuradores, fofoqueiros, caluniadores, não entenderam o que é a graça de Deus. A graça de Deus é negar a si mesmo e não querer encontrar um lugar para eu ser o centro da atenção, para eu ser bajulado. Ah não, irmãos, nossos irmãos eram apedrejados. Nós queremos fazer aliança com o mundo para que eles gostem da gente. Pode me odiar, porque eu amo a Jesus e vou continuar amando até o fim. O que irrita o mundo é que a luz dele brilha em nós e mostra as trevas. E eles não suportam. E mesmo assim Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. É fácil? Não. Eu preciso olhar o modelo, Jesus. Eu preciso lembrar de Estevão, a figura que mostra Jesus. O Ctrl+C, Ctrl+V de Jesus. Estevão, falando a palavra de Deus, apedrejando, e ele diz: Deus, não levem isso em consideração não, eles não sabem o que estão fazendo. O que é isso? É intimidade com Deus, é entender a graça dele, é se doar para que outras pessoas também alcancem a salvação.
É muito fácil encher uma igreja de pessoas vazias, que querem ser agradadas pelos homens. Quando você fala do evangelho verdadeiro, vão fugir. Porque a palavra diz que, no capítulo 7 de João, que Jesus chegou num tempo em que nem os seus irmãos, o discurso era duro. E aí Jesus sentado com eles, a Bíblia diz que muitos já não o seguiam mais. Pode pensar aí, hoje tem seguidores, mais seguidores do que de uma vida mentirosa. É ou não é? As pessoas não conhecem a verdade e seguem. Jesus era verdadeiro, real, não era fake, não era só uma foto, não era só palavras escritas, como as pessoas gostam de ver a vida dos outros. Quem seguia Jesus via a luz brilhar. E seguir Jesus não era fácil, porque ele diz: negue-se a si mesmo. Hoje as pessoas querem fazer o contrário. Ninguém quer se arrepender de nada. Querem mostrar a vida torta e dizer: Deus, é isso aí que eu tenho. Se você quiser, é isso. Quem tem que mudar? Deus? Alguém tem que falar para esse mundo que ele não muda. Alguém tem que falar para esse mundo que quem tem que mudar sou eu. Todos os dias eu tenho que mudar. Eu preciso me colocar no espelho de Deus, e Deus revela as minhas trevas e me transforma de glória em glória. Então seguir Jesus não é como seguir as pessoas na internet. Na hora que você quiser, você dá um... não quero mais. Aconteceu com Jesus, mas foi na vida real, não nessa vida virtual mentirosa. As pessoas deixaram de seguir Jesus, e Jesus, com aqueles mais chegados, disse: vem cá, e vocês? Também vão desistir? Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: e aí? Também vão desistir? Eu não vou. Eu não saio daqui. Quantos querem desistir? Levanta a mão. Quem está em casa aí não está vendo, mas ninguém levantou a mão, tá? Glória a Deus por isso. Quem quer ir com Ele até o fim? Levanta a mão. Aleluia. Aleluia. Oh, querido, um corajoso, aquele que as pessoas gostam de meter o pau, o Pedrão. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, queridos? Chegando nesse momento, na reta final, nós vamos recuar? De jeito nenhum, vamos avançar no nome de Jesus. E nessa noite eu estou aqui para que você seja incentivado a continuar pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que o seu coração seja incendiado e que você jamais pense em voltar para trás, que você siga. Amém? Não para agradar o pastor, não para agradar as pessoas que estão aqui, mas para agradar aquele que nos alistou para essa guerra. Como bom soldado de Cristo, eu peço que você se levante, não fisicamente, mas aqui no seu espírito, se levante no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ao invés de ficar olhando as coisas, olhe para Jesus. Ao invés de ficar olhando as dificuldades, irmão, se eu fosse olhar para quantas pessoas me difamaram sem motivo,
Quantas pessoas se levantaram contra mim injustamente. Eu já cheguei sim a dizer: Deus, não quero mais. E aqui eu vou contar rapidinho. Já tem um tempo. Eu decidi. Eu falei: Deus, eu não quero mais. Eu me esforço tanto. Eu me esforço tanto, mas eu não quero mais. Eu quero sentar lá no último banco, ficar quietinho no meu lugar. Eu passei alguns meses até longe da igreja para evitar qualquer tipo de comentário, porque se tem uma coisa que o diabo gosta é fofoca e contenda. Então sai do meio dessa gente, porque Deus vai destruir os murmuradores. Presta atenção. E ao invés de ficar falando mal, eu calei a minha boca e falei: Deus, está na sua mão, eu não aguento mais. E aí eu lembro que eu fazia um trabalho lá no Iporanga. Eu falei: eu vou voltar, mas eu vou ficar quietinho lá no meu lugar. Eu lembro que era um jejum, eu estava lá atrás, e um pastor muito conhecido nosso, que inclusive morreu o ano passado, Paulo Terço, ele estava aqui, e ele falou: eu quero que aquele rapaz ali fique de pé. Ele não sabia de nada, mas ele falou: Deus está falando com você, e se você quiser, essa igreja precisa de você, mas é se você quiser. Aquele dia eu entendi o que é chamado. É negar a si mesmo. A minha vontade era nunca mais passar pela mesma coisa, mas eu decidi enfrentar tudo, falar: Deus, eu vou passar vergonha por sua causa. Deus, eu vou sofrer todas as vezes por sua causa. Senhor, eu vou ser caluniado, eu estou aqui para sofrer, não pela minha causa, mas pela tua causa. Eu vou continuar sendo a vergonha na boca das pessoas, mas sendo conhecido de Deus. Ali eu entendi, querido, o que é chamado, que não tem a ver com as minhas vontades, mas com a vontade dEle. É renunciar à minha vontade, de passar vergonha, irmã, de ser mal falado pelas pessoas por coisas tão pequenas, porque não cantei o que a pessoa queria, ou sei lá o que. Tanta vaidade, nós queremos ser agradados. Irmãos, olha, é para Ele. Quem nós devemos agradar, quem nos alistou para essa guerra, foi Ele, e é por causa dEle que vale a pena continuar. Por isso que eu sempre repito, eu nunca faço nada para mim. Eu não vou ser mal educado falar para você, mas eu amo servir a igreja de Deus. A igreja de Deus não tem culpa das minhas dores. Jesus levou todas as dores por causa de nós. Então entenda que é renunciar e agradar a Ele. E aí eu digo: para onde eu irei? Depois desse dia, irmãos, eu entendi o que é servir a Deus. Essa palavra foi em 2007. Eu lembro que um rapaz que sabia que eu não estava ministrando louvor naquele tempo, passou em frente da minha casa, eu estava tocando violão. Sabe por quê? Porque isso é adoração, está aqui dentro. Tem nada a ver com esse palco. E ele falou assim: você está ensaiando para quê? Claro que era para zombar da minha cara.
E eu falando, não estou ensaiando coisa nenhuma. Eu estou tocando o coração do meu Deus. Ah, querido, você acha que aquilo que Davi cantava tinha a ver com palco, com público? As lutas de Davi, as batalhas dele, era só ele e Deus. Uma pessoa que foi perseguida pelo seu próprio filho disse: não temerei a 10 milhares que me cercarem, se levantando contra a minha alma, pois tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Parece tão lindo, mas isso era a vida de Davi. Então eu falo para você, queira agradar a Deus, vale a pena. Não se preocupe com os homens, deixando todo embaraço, seguindo o exemplo dele, o qual suportou a cruz, desprezando as afrontas. Eu decidi desprezar as afrontas. E aí muitas pessoas vinham me perguntar: você ainda está no Parque América? E olha que faz tempo. E eu digo: ainda? Por que eu sairia? Ainda? Eu sou igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Então entenda, querido, o que eu estou falando nessa noite não é para qualquer um, é para a igreja de Deus. Talvez alguns fiquem perturbados por não entender essa palavra. É a palavra de Deus para a igreja. Mantenha os olhos nele. Amém? Deus fez uma promessa a José. Imagina a inveja que causou nos irmãos dele. Agora, logo depois, o que aconteceu? Ele foi levado cativo, escravo. Aí a gente já pensa: acabou o sonho, não é isso? Acabou o sonho. Me faz lembrar que um pouquinho depois dessa época eu continuava sentado, ministrando louvor, mas às vezes sentado ali quietinho, e veio um pastor, tá? Pastor, e me deu uma palavra: seu ministério acabou. Isso logo depois que eu gravei o DVD aqui, e falou para mim: olha, Deus está mostrando que seu ministério acabou. Eu olhei para ele, eu falo: por isso que é importante ter comunhão com Ele. Eu olhei para ele e não falei nada. Hoje esse pastor tem que olhar para mim e dizer que o meu ministério acabou, mas o ministério do Senhor continua na minha vida. Sabe o que é ministério? Não é cargo. Ministério é servir. Eu sou servo. Eu sou servo de Deus. Eu tenho prazer de servir a Deus. Sabe quando é que eu vou parar? Só o dia que Ele me chamar. Então continua, querido. Não vale a pena olhar para as coisas desse mundo. Nós precisamos crescer juntos, perdoar uns aos outros. Quantas vezes? 40, faz as contas aí, por dia. Então se o seu coração está trancado, cheio de mágoa, não perdoa o pastor pisou na bola, perdoa também. O Espírito Santo tem que colocar um monte de pastor no chão assim, ó, pum. Por que eu estou falando isso? Deus sabe. É para baixo, não é para cima não. Ah, Jesus foi servo e muitos querem ser senhores da igreja. Que absurdo. O maior exemplo para nós é Jesus. Jesus. Então, José era a figura de Jesus. Porque lá na frente, irmãos, depois de 30 anos, 17 anos se eu não estou enganado, José tem a oportunidade de abençoar os seus irmãos, aqueles que se encheram de inveja. Sabe o que é isso? Perdão. Figura de Jesus. Jesus nos perdoou.
Nós merecíamos? Não. Nós éramos inimigos, a mesma coisa, cheios de inveja também. Mas Ele nos perdoou. José, olha, depois de tanto tempo, Deus ainda trabalhando. O que eu quero dizer é que quando Deus tem uma promessa, nós só queremos ver o fim, mas o meio não nos interessa. Deus não fala que a gente vai sofrer, tem um preço. Então talvez isso nos desanime. Davi também tinha uma promessa. O profeta foi e ungiu. No começo ele achou que era os, né? A aparência engana muito, irmão. É esse. E olhou, todos tinham qualidade. Deus falou, não, nenhum desses. Então perceba como os nossos olhos nos enganam. Deus vê o coração. Deus vê o coração. O coração de Davi era precioso. Deus olhou para o coração de Davi. Um jovem que tinha sonhos, mas não era obstinado. Tanto que ele esperou, ainda que foi consagrado rei naquele momento, esperou muito. Até lá ele matou Golias. Vocês conhecem a história. Foi perseguido por Saul, rei. Ele respeitou um rei que foi desprezado por Deus. Então, essa é uma lição para nós também. Precisamos respeitar a autoridade que Deus dá. Ele não ousou. A figura de Jesus também estava em Davi. Ele não ousou, sendo consagrado rei, disputar com um rei que estava ainda em vigor. Ele se colocou no lugar dele, foi servo desse rei. E é esse o coração de Deus, o coração de Davi, que agradou a Deus. Ele foi chamado rei antes de tomar o trono. E nós achamos que tudo tem que ser certinho. Então, se não está do jeito que a gente imagina, a gente já descarta e desanima. É debaixo de dor, querido. Deus faz a vontade dele exatamente no momento do caos, da angústia. Quando parece que está tudo errado, é aí que Deus está. Porque se tudo tiver certo, nosso coração nos engana, nós achamos que somos alguém, e a soberba precede a ruína. A Bíblia diz em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a minha vontade, o meu querer, os meus sonhos, os meus planos. Talvez aquele pastor tenha percebido ali que eu não fiz sucesso com aquele DVD. Graças a Deus. Porque eu quero ser sucesso lá em cima. Para os homens não importa. Ah, irmãos, quantas pessoas famosas que não agradam a Deus. Agradam, arrastam multidões. Mas agora está aparecendo tudo, né? Tudo vem à tona. A gente percebe que lixo. Quantas músicas lindas, quantas vidas tortas e sujas. É lamentável. Você admirava tanto aquele artista gospel que caiu. Pum. Deus vai destronar, vai tirar dos altares todos os ídolos gospel, tá bom? Existe? Existe. O trono só pertence a Ele. É só dele. É só dele. Como nós cantamos, exaltamos o nome dele. A glória é só dele. Ninguém mais. Nenhum artista toma o lugar daquele que é o Rei dos Reis.
Ninguém vai tomar a glória dele. Todos vão se dobrar. Não existe artista lá, Apocalipse diz que todos se dobram, lançam as suas coroas diante dele. Ah, como tem gente pobre querendo tomar o altar que é de Deus, só pertence a ele. Nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita. O caminho de Deus é perfeito. Para nós parece que é torto, mas o caminho de Deus é perfeito. Diga isso, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Amém? Aqueles 4 na Babilônia estavam no lugar errado. Para nós era isso. Eles estavam cativos. E olha o que Deus fez. Eles podiam se juntar com aquele povo tudo podre mesmo, adorando a ídolos, se misturar com aquele pecado, com os manjares do rei, não podia? Afinal, eles estavam no lugar certo de fazer a coisa errada. Mas eles decidiram não se contaminar. Ah, querido, isso agrada a Deus. Isso é fé. É tomar um passo e dizer: eu não aceito isso. Eu vou continuar agradando aquele que vê meu coração. Então aqueles homens estavam no lugar errado. Diante dos nossos olhos estavam cativos. Mas Deus os fez os mais sábios no palácio do rei. Na Babilônia. Talvez nós tenhamos moldado um plano e dito que Deus só vai fazer a vontade dele quando isso ou aquilo acontecer. Quando passar a pandemia, será que você já pensou nisso? Eu quero dizer para você, igreja do Parque América, nós já estamos vivendo os planos de Deus. Amém, um já creu. Nós já estamos vivendo os planos de Deus. As promessas que o Senhor fez ao nosso pastor já são mais de 40 anos, muito mais. E talvez você e eu tenhamos pensado, mas é só quando ele morrer. Pastor Disseu, ele já está fazendo as promessas dele. Ele está cumprindo as promessas na sua vida. Quantas pessoas nem chegaram nessa data? A promessa de Deus está acontecendo, amém? Ah, ainda que os nossos inimigos riam, Deus está no trono. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ah, não importa se nós estamos passando por dificuldades, o meu Senhor vem. Não perca a esperança. Ah, mas quem é você para dizer isso? Como eu falei para você, eu sou servo de Deus. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu quero ser a boca de Deus para encorajar, para te encher de fé, para você não desanimar, não importa o que aconteça, continue olhando fixo para aquele que venceu. Nós achamos que tem que ser do nosso jeito, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, como nós cantamos, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós imaginamos, é muito maior. A palavra de Deus nos diz que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que será revelada em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus desprezou as afrontas, desprezou aqueles que cuspiram na sua cara. Ele desprezou tudo isso pelo prêmio. Qual era o prêmio? Que ele teria uma grande família. Aleluia.
Essa salvação chegou até nós, 2022. Ele continua operando milagres, Ele continua salvando, Ele continua fechando as portas do inferno. Aleluia, e povoando os céus. É isso. Ele aplana caminhos tortos. O caminho de Deus é perfeito. Isaías, ele diz assim, Isaías 45: eu irei adiante de ti. Escuta isso. É Velho Testamento, sim. É sombra da promessa que é muito maior na nossa vida. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quem? Nosso general. Ele vai na nossa frente, querido. É Ele que vai na nossa frente. Ô Valmir, é Ele que vai na nossa frente. Pastor Disseu, é Ele que vai na nossa frente. Aleluia. É aquele que no meio do vale de ossos secos levantou aquele profeta e disse: profetiza. Filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Nessa noite, essa pergunta é para você, igreja. Poderão viver esses ossos? Pelo Espírito Santo. Poderão viver esses ossos? O que você enxerga? Um grande vale de ossos secos. Aquele que já fez milagres e maravilhas. Ele morreu. Ele esteve morto. Mas Ele ressuscitou. Então eu pergunto para você: poderão viver esses ossos? Se levante como profeta de Deus neste lugar. Se levante e pare de olhar para os lados. Pare de reclamar. E responda a Ele. Responda a Ele e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu irei e profetizarei para que esses ossos vivam. Eu quero ser a boca de Deus para profetizar ao invés de murmurar. Eu quero ser a boca de Deus para dizer: ossos secos do Parque América, se levante no poder de Deus. Ossos secos, receba a vida. Aleluia. Aleluia. Talvez você pense: não, mas é quando esse templo estiver lotado. Oh, irmão, os teus olhos não têm visto. Através desse ministério, quantas pessoas alargaram as tendas. Em Valmir, lá na sua casa. No interior de São Paulo, quantas pessoas, pastor Disseu, receberam essa palavra, receberam outro evangelho também, mas lembraram com gratidão: eu ouvi o evangelho santo e verdadeiro, sem mistura. Eu sou testemunha disso, de alguns que se juntaram com pastores mau caráter, falsos mestres, e se lembraram da palavra sã que receberam aqui, e eles disseram: meu coração está com aquela igreja. Essa é a obra de assombro. Quantas pessoas estão espalhadas no Paraguai, quantas pessoas agora no Nordeste, é fruto desse ministério aqui. Então, querido, tira os teus olhos dessas coisas. Deus vai fazer grandes coisas. Ele vai continuar aquilo que Ele começou. Aquele que nos deu a fé, que começou a fé em Jesus, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que o tempo ali já
está passando, mas eu sei que tem gente aqui que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Você receba essa palavra com carinho, irmão, porque eu te amo. Eu quero que você seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus, para marcharmos para a terra prometida. Há um general, ele nunca perdeu uma batalha, o nome dele é Jesus Cristo. O nosso general é Cristo. Aleluia! Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Não são algumas vezes, não. Eu estou aqui há quanto tempo? Sempre Ele me conduziu em triunfo. Não é por causa de mim, não, é por causa dele. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Ele é a minha rocha, o meu libertador, e nele confiarei. Quando os meus braços são enfraquecidos, Ele levanta a minha mão. Então, querido, seja desafiado pelo Espírito Santo a continuar esta obra. Não abaixe a cabeça, não olhe para os lados, olhe para frente. Escolha fazer como aqueles dois que foram espiar a terra, mas ao invés de murmurar, de reclamar, dizendo que tinham gigantes, eles disseram: olha, subamos animosamente. Eu quero ser a boca de Deus como esses homens, para voltar e dizer: pastor Dirceu, vamos continuar, subamos animosamente, aleluia. Que o Espírito Santo te encha de ânimo. Eu quero que você se coloque de pé, aleluia. Aqueles que estão enfraquecidos nessa noite, o Espírito Santo vai te fortalecer. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Igreja, desperta no nome de Jesus. Aquilo que eu recebi desse homem de Deus, eu quero continuar até o último dia da minha vida. Eu quero continuar proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que eu recebi, quantas vezes eu fui renovado através da vida dele. Eu quero ser a boca de Deus sobre os vales de ossos secos. Quem está comigo aí, levanta a mão. Levanta a mão. Se você é igreja de Deus, eu quero que você ore pela igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Estenda a sua mão, estenda a sua mão, estenda a sua mão e ore. Levanta a sua voz, querido. Levanta o clamor, levanta o clamor. Senhor, é a tua igreja. Espírito Santo, vem sobre nós, sobre o vale de ossos secos. Eu profetizo vida, carne, espírito, sopra sobre nós. Sopra a tua água, a tua chuva sobre os ossos secos. Traz vida, traz vida. Senhor, Espírito Santo, traz. Traz ânimo àquele que está desanimado, que possam olhar para o alto, para Jesus. Que aquele que está fraco possa dizer: eu sou forte. Aleluia. Levanta um grande exército nesse lugar, Senhor, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, ó igreja, e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores. Nós temos alguém para imitar, é Jesus Cristo. E aqueles que vieram antes dele, que mesmo não alcançando a promessa, pela fé e paciência, muitos nem chegaram a herdar a promessa, mas nós herdaremos, amém? Aleluia,
A última vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um aplauso forte ao Rei da Glória.